Irmãos, que a graça e a paz do Criador continue sendo sempre uma verdade em nossas vidas. Irmãos, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu tenho 140 vídeos aí no YouTube. Mas confesso para você que esse vídeo aqui eu pediria encarecidamente que você assistisse ele até o final, amados. É um vídeo, irmãos, que a batalha espiritual ela é muito grande, o inimigo não quer que você saiba o que vai estar sendo falado aqui nesse vídeo aqui para vocês. E eu pediria encarecidamente, fique assistindo aí até o final desse vídeo, meus irmãos, de todos os vídeos que eu tenho, esse é um dos vídeos mais difíceis ali de fazer e um vídeo de maior reflexão para nós. Então eu pediria para todos vocês que continuassem comigo aí até o final desse vídeo, tá? Compartilhe ele também nas suas redes sociais, compartilhe ele pelo Instagram, compartilhe ele pelo WhatsApp, enfim, amados. Muitas pessoas precisam entender o que eu vou estar falando aqui nesse momento aqui com todos vocês, tá bom? E antes disso, se você não se inscreveu aí no meu canal no YouTube, se inscreva lá, PR Carlinhos Oliveira, deixe seu like, ative o sininho lá, que isso aí também é uma maneira de você evangelizar. E já estamos chegando a quase a 250 pessoas. Falta 5 pessoas aí para chegar aí no número de 250 amigos e amigas. Amém, meus amados? Vamos lá? Vamos falar sobre esse vídeo aqui que eu falo para você, vou até ser redundante. É um dos vídeos aí, amados, que o inimigo ele não vai querer que você assista até o final, beleza? Mas eu quero compartilhar com vocês um versículo que está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de número 44. Hoje eu quero falar sobre algo que está sendo falado lá em Jeremias, né, sobre o vale de Gerimon. E vocês vão entender, meus irmãos. Vocês vão entender sobre esse versículo aqui, como ele é muito sério, amados. Ele é muito sério, tanto na minha vida como na vida de cada um de vocês que estão assistindo. Olha o que fala lá em Marcos capítulo 9, versículo somente 44. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, no capítulo 9, a partir do verso de número 44, ele tem a sua narrativa lá. Todos nós conhecemos, eu trouxe aqui um resumo. Ele fala: se tua mão te faz escandalizar, é melhor entrar coxo que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para onde o fogo nunca se apagará. Ele fala lá também, lá no contexto de Marcos, aí no capítulo 9, ele fala que se teu pé, ele fala se teu olho te faz escandalizar, é melhor, né, somente um pé, e é melhor somente ter um olho do que ser lançado para o inferno, aonde o fogo nunca se apagará, aonde o bicho não morre. E esse fogo, amados, ele é um fogo eterno. Irmãos, eu vou falar aqui o contexto lá de Jeremias. Você vai ficar impressionado no que eu vou estar trazendo aqui para nós hoje. Amados, lá no vale de Gerrinon, ele era uma depressão totalmente geográfica, situada nas mediações ali de Jerusalém. Ele estava totalmente conectado, meus irmãos, com o vale de Cedron, ali ao leste. Então, ele era uma área que originalmente ela poderia ter sido até fértil, poderia ser até um pasto verdejante, né? Muito lindo para aquela redondeza, para aquelas pessoas lá, mas só que nos tempos de Jeremias, meus irmãos, ela foi transformada num local de destruição, um local de horror espiritual por causa de todas as práticas condenáveis que ocorria lá, que nós vamos entender aqui, amados, o que acontecia lá. Irmãos, nos tempos lá de Jeremias, o Vale de Rinom, ele era associado principalmente ao turismo pagão, ao turismo aos deuses pagãos. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre Moloque, tenho certeza que você já ouviu falar sobre Baal. Então, no livro de Jeremias, meus amados, o Vale de Gerrinom, ele era classificado como um lugar de grande maldição. Então, meus irmãos, Deus, através do profeta Jeremias, ele declara que esse vale, por causa de todas as atrocidades que ali eram cometidas, se tornaria um símbolo totalmente de destruição e um símbolo de justiça. E o lugar, amado, seria renomeado como Vale da Matança.
Vocês vão entender comigo aqui por que Vale da Matança. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 7, versículo 31 e 32, eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor esse contexto. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Olha o verso de número 32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro local. Meus irmãos, dentro deste vale de Gerrinom, como eu falei mais acima, era queimado filhos e filhas, crianças, literalmente incineradas no fogo, em louvor ao deus Moloque e em louvor ao deus Baal. E aqui eu quero fazer uma pergunta reflexiva para mim e para você. O que será lançado no inferno, amados? Todos nós ouvimos falar sobre o inferno. Algumas pessoas crêem que existe um inferno. Outras pessoas crêem que não existe o inferno. Mas o que será lançado no inferno, amados? Alma e os corpos, amados. Mas aí se fala corpos? Sim. Corpos que serão indestrutíveis. Até esses corpos e essas almas que estarão no inferno, eles vão querer morrer no próprio inferno, mas não vão conseguir, amados. Eles não vão conseguir achar a morte. Quando eu falei para vocês que no tempo de Jeremias, como eu mencionei, era chamado de Vale da Matança, sim ou não? Então, na época, amados, do rei Manassés, era um local onde Manassés, o que ele fazia? Ele oferecia ali os seus próprios filhos aos deus pagão Moloque, a ser incinerado dentro desses fogos. E na época de Jesus, meus irmãos, o vale de Gerrimon, ele era um lixão que ficava localizado lá na cidade de Jerusalém. Aqui que eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando. Então, na época de Cristo, na época de Jesus, havia um lixão nessa cidade lá de Jerusalém. E que era depositado nesse lixão, né? Como comidas, materiais orgânicos eram depositados, galhos, entulhos. E além de tudo isso que eu estou falando, havia também naquele lixão pedaços de cadáveres, tanto de animais como pedaço de cadáveres humanos, meus irmãos. Até cadáveres inteiros se achava naquele local, naquele vale de Gerrimon. E muitos desses corpos que eram jogados nesse vale de Gerrinom eram corpos que começavam a entrar em estado de putrefação, aonde eles eram comidos por bichos. Então, como era, amados, o método de se livrar daqueles lixos daquela cidade de Gerrimon que ficava lá em Jerusalém? Eles incineravam aqueles lixos, colocavam no fogo. Só que a quantidade de lixo, meus irmãos, que recebia aquela cidade, que recebia aquele lixão de Jerusalém, eles eram tão grandes, que o fogo nunca se apagava. Por isso que Jesus ali, ele fala que o inferno é como o vale de Gerrimon, que o fogo nunca se apagará e a ferida nunca cicatrizar, nunca irá cicatrizar, e o verme nunca irá morrer. Resumindo, meus amados, o inferno será o lixo de toda a humanidade, ou de tudo que será lançado de podre que vivemos nesse mundo, será lançado nesse lixão que nós chamamos de inferno.
Dentro deste inferno, amados, estará os demônios, estará a besta, estará o falso profeta e estará o príncipe das trevas, que é Lúcifer. Todos aqueles que viraram as costas para Jesus e todos aqueles que rejeitaram o evangelho da cruz, infelizmente, amados, tem uma probabilidade muito grande de fazer parte deste lixo, deste inferno. E o que eu quero fazer com que você pensa comigo aqui, amados. Eu falei para você que esse vídeo aqui seria um vídeo muito pesado, um vídeo de reflexão muito pesado que eu estou trazendo para mim e para você hoje. E o pior, que no inferno, amado, o sofrimento ele é eterno. É um sofrimento inimaginável, irmãos. É uma dor que nunca vai ter alívio. É um local onde você não vai ter mais saída, aonde as pessoas não vai ter saída. Vão olhar, procurar uma porta, não vai ter porta. E no inferno, amados, uma coisa que você nunca parou para pensar também. Olha que forte isso que eu vou falar para você. O inferno vai ter ausência de beleza, amados. Aonde você nunca mais vai ver um beija-flor. Aonde nunca mais você vai ver uma rosa. Aonde nunca mais você vai ver um céu azul. Aonde nunca mais você vai ver os passarinhos cantando. Aonde nunca mais você vai ouvir o som de uma flauta. No inferno não existe mais beleza, amados. Não existe mais beleza. E o pior do inferno, além de tudo isso que eu estou trazendo aqui para nós, para nossa reflexão, amados, é que o inferno será para todo o sempre. Para todo sempre, meus irmãos. Por isso que eu digo para vocês, amados, porque a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 10, versículo de número 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Amados, isso é muito forte, irmãos. Quantas pessoas têm negado a Jesus? Quantas pessoas têm virado as costas para Jesus? Se você nega Cristo aqui na terra diante dos homens, você, amados, também vai ser negado diante ao Pai de Jesus, o nosso eterno, o nosso Criador que está no céu, amados. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a Bíblia que está falando isso aí. Está entendendo, irmãos? Muitas pessoas têm virado as costas para Jesus. Muitas pessoas não têm acreditado que existe um inferno. Por isso que Jesus fala, por isso que eu estou trazendo esse paralelo de Velho Testamento, Jeremias, trazendo para agora Marcos no capítulo 9, falando que esse fogo nunca se apagará, aonde o verme nunca morre, amados. É muito grave isso que eu estou dizendo. É muito forte isso que eu estou dizendo para o meu e para o seu coração. Ei, você ainda que não aceitou Jesus, você ainda que tem protelado, que tem procrastinado, meu, eu te dou uma dica. Cara, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Reconheça Jesus na tua vida. Deixa Jesus entrar para que você não faça parte desse lixo de mundo que vai ser exterminado lá no inferno. E muitas pessoas têm essa pseudo-teoria que o inferno vai acabar lá. Vai ser consumido e vai acabar. Não, vai ser o fogo eterno, irmão. Vamos sofrer eternamente. Acabou. Você vai viver numa escuridão, num lago maligno. Mas a Bíblia fala também lá em João 10, capítulo de número 1, verso de número 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles rejeitaram. Mas aqui entra um grande detalhe, mas todos aqueles que creram nele e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, é muito forte isso que eu estou falando para cada um de vocês. É muito forte isso que eu estou trazendo aqui para os nossos corações, amados. Irmãos, morrer sem salvação. Morrer para viver num lugar de tormento, num lugar de sofrimento eterno.
aonde nós não vamos ver mais as belezas que tem no céu, no paraíso, daqueles que querem ter uma vida com Jesus, querem obedecer os seus mandamentos, querem andar nos seus estatutos, querem fazer a tua vontade. Irmãos, é muito forte isso que a Bíblia nos fala. Eu não quero fazer parte, nem quero ver como que é esse fogo que não se apaga, esse bicho que nunca morre. Eu não quero ver isso, amados. Eu creio que você também não queira ver isso daí, irmãos. Infelizmente, milhões e milhões de pessoas, amados, bilhões de pessoas, é uma triste realidade, mas vão estar dentro desse lixão do inferno, irmãos, porque rejeitaram Jesus, porque não quiseram andar com Jesus, porque viraram literalmente as costas para Jesus. E aqui eu quero te fazer um alerta: não seja uma dessas pessoas que vai viver nesse local, nesse sofrimento eterno, perecendo, vivendo no tormento e na onde não vai ter mais como você voltar atrás. Por isso, amados, que neste vídeo que eu estou fazendo, eu falei para você que ia ser um vídeo, amados, de reflexão muito pesada, irmãos, mas uma reflexão que Jesus Cristo precisa falar para nós que existe este inferno, aonde o fogo não vai se apagar, aonde o verme nunca vai morrer. Por isso que eu digo para vocês, amados, não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Muitas pessoas lá no tempo do Vale de Jerimon, a Bíblia fala que foi considerado como Vale da Matança no tempo dos profetas, do profeta Jeremias. Eram crianças que eram sacrificadas naquelas processo de incineração ao deus Baal. Então faço uma breve parada aqui no tempo. Volta lá a sua mente. Você consegue imaginar, você consegue fechar os seus olhos por alguns minutos e poder imaginar um vale aonde aquele cheiro daquele local de carne queimada, de pessoas queimadas, de animais queimados, de crianças que eram incineradas, muitas e muitas pessoas entrando naquele lixão, aonde fedia, aonde a atmosfera espiritual era maligna, muitas legiões e legiões de demônios rodeada naquele local, usando a vida daquelas pessoas para fazer sacrifícios vivos, de estar no meio de animais mortos, de cadáveres mortos, de pessoas ali ao relento, para todos que passassem, olhassem, vissem aquelas pessoas apodrecendo, cheirando mal, os bichos comendo. Irmãos, o corpo humano, ele fede mais do que o próprio animal quando morre, amados. Então você imagina pessoas indo até naquele local, totalmente cauterizadas, acorrentadas, pessoas vivendo literalmente presas por demônios, que eles sabem que se aquelas pessoas que estavam lá fazendo esses rituais, vivendo ali a esses pseudo-deuses que não tem boca, que tem boca mas não fala, olhos mas não vê, perna mas não anda, se eles não se arrependessem e entregassem a sua vida para Cristo, eles iam estar vivendo no local aonde foi criado por Deus ali, mas para ser um reduto das trevas para aquelas pessoas que voltassem as costas para Jesus e para Deus. Amados, parece uma coisa ser irracional, parece uma irracionalidade tamanha isso, mas literalmente é verídico. Então, irmãos, compartilhe esse vídeo para muitas pessoas que precisam entender isso, que o inferno é real. Compartilhe esse vídeo para as muitas pessoas entenderem, amados, que nós não estamos lidando contra seres humanos normais, nós estamos lidando contra demônios, contra Efésios 6,12, principado, potestade, dominadores que querem fazer o máximo de esforço para nos levar para esse local de inferno e de tormento, onde o fogo não vai se apagar e onde o bicho não vai morrer. E assim eu quero deixar essa reflexão no meu e no seu coração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Que isso também, amados, é uma maneira de você evangelizar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode, para que essas pessoas vejam que o inferno é real, irmãos. Eu não quero que minha família, meus filhos, não quero que meus amigos, que você passe por isso. Que a graça e a paz do Criador estejam em vossos corações.
Que o Espírito Santo te abençoe, que nós possamos se encontrar nas regiões celestiais, que nós possamos se encontrar no céu, em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima.